Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a uma série de estudo sistematizado do programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso estudo hoje é do livro Palavras de Vida Eterna e eu, Vinícius, darei continuidade ao estudo do livro com a mensagem que está no item 10, que se intitula Vencer o Mal. Primeiramente, a primeira observação que a gente faz do mal é que é algo que a gente conhece, né? Estamos encarnados num planeta de provas e expiações, né? Onde há esse predomínio do mal, né? Então já estamos acostumados, né, com essa presença desse mal, e isso é veiculado, né, nas redes sociais, nas notícias, né, nos jornais. Então é muito comum a gente ver, né, cenas de violência, cenas de tragédias causadas aí pelo ser humano, onde a gente muitas das vezes não consegue até entender até que ponto pode chegar, né, essa crueldade, essa prática da maldade do ser humano. E o importante aqui, pelo menos no meu entendimento, né, é que Emmanuel nos traz a dica, né, que muitas das vezes a gente procura, de como vencer o mal, mas não o mal do outro, né, o mal que ainda também habita em mim, né, porque somos também espíritos imperfeitos, né, temos muitas coisas a serem trabalhadas ainda. Para a gente, antes de entrar na mensagem em si, para a gente ampliar um pouquinho os conhecimentos, né, e para relembrar também, eu trouxe aqui a definição de bem e mal, né, que seria essa dualidade que existe, né, quando a gente fala de mal, normalmente a gente já pensa nesse atrito, né, nessa batalha constante dessas duas vertentes, né? Então o bem seria aquilo que anseja as condições ideais ao equilíbrio e à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Já o mal é tudo que é prejudicial ou fere o que concorre para o dano ou a ruína de alguém, o que é nocivo para a felicidade, né? Contrário à felicidade, ou bem-estar físico ou moral. Essas são as definições trazidas no dicionário, né, do bem e do mal. E o Espiritismo também traz um pouquinho desta definição de mal na questão 630, onde os espíritos trazem, né, para Kardec que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo o que lhe é contrário. E no livro A Gênese, no capítulo 3º, no item 8, eles também trazem mais um adendo, né, a essa definição que eles fazem, onde é trazido, né, que pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, né? Então, muitas das vezes a gente, dentro de nós, né, até para justificar algo que a gente faz, a gente pensa, né, que não sabia, né, que estava errado, mas esse é um conceito legal para a gente trabalhar, né? Que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E se é conforme a lei de Deus, não vai trazer prejuízo para ninguém, né? Ninguém vai ser afetado com isso. E até Jesus, nos mandamentos, nos trouxe, né? Que a gente não faça para o outro o que a gente não queria que fizesse com nós, né? Conosco. Então que a gente repense, né, nas nossas atitudes antes de fazer. Será que o que eu vou fazer, que o que eu pretendo fazer, pensar ou falar, se eu estivesse recebendo, eu estaria feliz por receber, né? Esse eu acho que é a primeira parada que a gente tem que ter antes de tomar essas ações, às vezes, precipitadas, né? Outro ponto que eu achei legal é que no próprio livro da Gênese, Kardec traz a questão do surgimento do mal. E ele traz algumas definições, né, algumas enquetes, vamos dizer assim, justificando o surgimento do mal. E a primeira delas seria para justificar que Deus, né, não criou o mal, como muitas pessoas pensam, né? Porque Deus, né, como a doutrina nos define como o princípio de todas as coisas, né, esse ser perfeito, puro amor, pura bondade, todo-poderoso, ele sendo perfeito, ele não poderia criar nada que seja ruim, né? Nada que tenha alguma falha, que precisasse ser consertado, né? Deus criou as leis. Então aí ele já coloca em xeque, né,
essa afirmativa de que Deus teria criado este mal. O segundo ponto, né, até eu trouxe a questão da dualidade, né, que muitas das vezes é incutido na gente, né, de dois seres, que um é o todo-poderoso do bem e o outro seria o todo-poderoso do mal, né? A gente até vê nos desenhos, né, muitas das vezes tem a expressão, às vezes, de um anjinho, né, e de um diabinho, vamos dizer assim, incutindo na gente os nossos pensamentos, para a gente ver para que lado vai. E nesse ponto também ele traz uma indagação, sobre uma justificativa, né, sobre esse ponto também, falando que se existisse outra criatura tão poderosa, né, que se confrontasse com Deus, né, na prática do mal, a gente não teria o universo do jeito que a gente tem hoje, né? A gente não vê essa batalha constante, porque seriam ali dois seres infinitos, né? Que estariam duelando ali, né? Constantemente. E isso não é visto no nosso planeta. E o terceiro ponto, ele traz que existem dois tipos de mal, né? O que o homem pode evitar, que seriam muitas das vezes, né, as tragédias, né, que através da nossa inteligência, do desenvolvimento, a gente consegue prevenir um pouquinho, né, dos flagelos destruidores, dessas tragédias naturais. E o outro é o que independe da vontade do homem, né, que seriam muitas das vezes a lei de causa e efeito, coisas que a gente traz de vidas passadas que a gente tem que resgatar, e que esses males, né, que a gente enxerga como mal, na verdade fazem parte do processo nosso de reajustamento da lei divina, né? Então ele traz esses pontos para nós. E ele até fala, né? Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, o que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. E ele finaliza o capítulo falando: entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que o próprio mal saia o remédio. Quer dizer, o mal está aí para a gente aprender com ele, né? Não é em vão, não é para castigar a gente. Tem um aprendizado por trás dele. Agora, voltando, né, na mensagem em si, de vencer o mal, né? A gente, normalmente, Emmanuel começa, né, sempre com uma frase ou do Evangelho ou de alguma carta de Paulo. Hoje ele trouxe da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, onde Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Né? Lendo isso daqui, eu lembrei de uma palestra que eu vi do Haroldo Dutra Dias, onde ele pergunta, né, qual que é o remédio que Deus usa para combater o mal. E a resposta trazida por ele é o tempo. Eu achei muito interessante, como a gente vê até nas obras, né, desses espíritos que às vezes persistem, né, nessa prática do mal, que é o tempo que ele utiliza para que eles acabem percebendo que esse não é o caminho, né? E a gente vê que a gente ainda é muito imediatista, né? A gente quer o resultado de hoje para amanhã, né? Se pensarmos até no apóstolo Paulo, né, na sua conversão, o tempo que ele teve que ficar no deserto, o tempo que ele teve que trabalhar, até incutir dentro dele, né, onde se fortalecer dessa mudança, né, dessa troca do mal pela prática do bem. Então, eu acho que esse é o caminho, né, a gente enxergar em nós coisas que precisam ser trabalhadas, mas que o remédio para isso é o tempo. No primeiro ponto, ele já começa no item 1, falando: comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo, né? E a gente pensa que o mal não deve ser enfrentado com violência, né? Não é com violência que se vai se acabar, né? Vai exterminar este mal até dentro de nós, né? Se Deus usa o tempo e ele é a perfeição, por que a gente não segue o mesmo caminho, né? E como que a gente consegue combater, né? Enfrentar, guerrear com esse mal? A gente traz a reforma íntima, né? Da gente poder se conhecer, porque a verdadeira guerra contra o mal começa dentro da gente, né? Da gente identificar em cada um o que precisa ser trabalhado, de que maneira eu vou trabalhar,
Será que eu consigo, né? Se eu não consigo modificar ainda totalmente, será que eu não posso só evitar, né? Às vezes alguma maledicência, alguma atitude que a gente tem, né? Que às vezes é recorrente, mas que a gente possa olhar, identificar em nós o que precisa ser trabalhado, o que tem, né? Essa necessidade de mudança e a gente não apavorar, né? A gente entender que o tempo, né, fará com que paulatinamente a gente vá se melhorando, se evoluindo, né? O item 2 ele fala, sem dúvida, semelhante conceituação não é de tudo imprópria, né? Isso que ele trouxe para nós não é impróprio, porque em muitas circunstâncias, para limitar o mal, não podemos dispensar vigilância e firmeza, né? Ele traz aqui vigilância e firmeza. E tem a expressão, né, que Jesus trouxe, que deixou para nós, de orar e vigiar, né? A gente orar para pedir, louvar e agradecer, mas que a gente também possa vigiar os nossos atos, né? Como eu trouxe no começo, né? Muitas atitudes que a gente toma são imediatas, né? Será que a gente não podia vigiar primeiro, né? Opa, vamos pensar nas consequências do que eu estou fazendo, o que isso pode acarretar, e não somente ir lá e fazer, né? E ele traz a firmeza, da gente ter essa firmeza, né? Essa perseverança de querer continuar, né? Porque às vezes a gente enxerga algo que dará muito trabalho e muitas das vezes a gente acaba optando pela desistência, né? Ou pela procrastinação, né? A gente vai inventando outros métodos, né? Ou justificativas que nos impeçam, né? Ou que mude o nosso foco de trabalhar aquilo. E assim, né? Pouco a pouco, né? Até como Paulo trouxe pra gente, a gente um dia, ou nessa, ou em outra encarnação, ou em outras, né? A gente vai também poder usar a expressão, né? Agora não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, né? Então a gente dedicar a nossa vida realmente para o auxílio, né? Para o próximo, para propagar o que Jesus veio nos trazer, né? No item 3, ele fala, ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhes as manifestações com violência, zurzindo-lhes é golpeando, né? Golpeando as manifestações de maldade com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar, né? Então ele fala aqui da utilização da violência para extinguir o mal, e que essa utilização da violência acaba gerando outros males que a gente vai ter que recuperar em encarnações futuras, né? Que ele até traz aqui, ó, que apenas o bálsamo do tempo, né? Muitas das vezes a gente até nessa encarnação não está preparado ainda para reparar, para resgatar, para transformar esse mal em bem, né? Em amor, né? E aqui é a beleza da lei de causa e efeito, né? Tudo que a gente faz, né, contrário a essa lei divina, a gente resgata, né? Não é a ferro e fogo, né? Então, talvez eu fiz a maldade X, eu vou receber X também, né? É com amor que Jesus nos traz, né? E até é utilizada a prática da frase, né? A prática do bem cobre uma multidão de pecados, né? Então que a gente possa fazer o bem e principalmente refletir das nossas ações, né? Tem uma frase, se eu não me engano, é de Emmanuel, né? Que não é desse jeito, mas ele fala quantas coisas que a gente angaria para centenas de anos, né? Questão de segundo, né? Então que a gente possa refletir das nossas ações, né? Que muitas delas podem gerar ali consequências futuras e para muitas outras encarnações. Na próxima frase, Emmanuel traz para a gente o apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo, né? Muitas vezes a gente quer a receita do bolo, né? Como agir, e aqui nos está, né, de maneira até sucinta essa fórmula, né? Só que não que a prática seja fácil, mas está ali, né? Cada um seguindo, talvez. E a fórmula para esse verdadeiro triunfo é: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? Como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Muitas das vezes é ocupando o nosso tempo com coisas boas, né? O que a gente anda
perdendo aí, principalmente com as redes sociais, né? Quanto tempo que a gente despende aí vendo vídeos ou outras coisas que não agregam nada, que a gente poderia estar vendo palestras, fazendo a leitura de um livro edificante, né? Assim a gente já está mudando um pouco a nossa faixa vibratória, nosso pensamento, né? Para outras coisas, e de acordo com essas ideias, né? Vão sendo incutidas dentro de nós, elas também passam a ser ações, né? Porque está saindo lá de dentro para fora, né? Essa mudança verdadeira, né? Conforme eu trouxe no começo dessa reforma íntima, né? Do que vem de dentro para fora. Essa é a reforma, né? Não só o exterior, né? Que muitas das vezes a gente traz uma máscara, mas no íntimo a gente pensa outro, né? Mas isso não é uma crítica também, né? Isso é uma construção. Talvez já tivéssemos feito, né? Ou poderíamos estar fazendo muito mal, mas vamos caminhando, né? Evoluindo pouco a pouco. E aí o comentário seria, né? O mal ele é vencido não por sua extinção forçada, né? Mas pela presença ativa e perseverante do bem. Se o mal é a ausência do bem, então que a gente possa suprir, encher o nosso íntimo de bem, porque quanto mais bem, menos mal. Confere? Se um é a ausência do outro, se a gente tem um espaço para ser preenchido, se a gente não preenche, o mal toma conta. Então que a gente possa colocar ali bem, o bem, né? A prática do bem, bons pensamentos, boas ações, boas atitudes. E me recordo da parábola do joio e do trigo, onde ele fala que é necessário os dois caminharem juntos, né? O mal e o bem. Até na primeira mensagem que trazida na Gênesis, é trazido que Deus tira do mal o remédio, né? Então a gente, com o mal, a gente vai aprender o bem nele, né? Do joio e do trigo, porque os dois são muito semelhantes e só é possível identificar o que é joio e o que é trigo quando se tem os frutos, né? Porque eles são muito semelhantes. Se a gente fizer a poda dos dois no começo, sem esse aprendizado, a gente vai estar perdendo muitos frutos, né? Então é necessário que esse mal venha acompanhado, né? Faça parte para que a gente aprenda a tirar desse mal o bem. No item 5, continuando, né? Ele traz: perseguir quase sempre é fomentar, né? É estimular. Se a gente só persegue o mal sem o intuito de trabalhar, de querer essa mudança íntima, às vezes a gente acaba estimulando ele, né? A gente começa a valorizar, a fomentar muito ele. E se a mudança não vier do interior, conforme dito anteriormente, se a gente não criar novas condutas, ao invés de a gente eliminar esse mal, a gente vai acabar estimulando ele. A gente vê muito isso, um exemplo, né, da prática da sociedade, né, que a gente tem quando uma pessoa ali às vezes comete um ato que ela é punida, né, vai para o sistema penitenciário, tem a sua liberdade cerceada, que o intuito, né, quando se iniciou essa ideia de quando uma pessoa pratica algo errado, né, para a sociedade, que ela seja recolhida, que ela reflita, né, dos seus atos, mas não é o que ocorre, né? Então o mal, né, quando ele não é mudado no seu íntimo, ele acaba sendo fomentado. Então hoje a gente tem um sistema carcerário, né, um sistema penitenciário onde as pessoas são recolhidas, mas não se tem muitas das vezes essa regeneração, né? A pessoa é recolhida, é cerceada ali o direito de liberdade dela, mas quando ela retorna para a sociedade não se tem essa reintegração, né? Essa socialização, esse pensamento, no que fez, né? No que ela fez. E muitas das vezes ela acaba retornando, cometendo os erros novamente, né? Então essa é a ideia, né? Que a gente tem essa mudança íntima e não apenas perseguir, ir atrás com a ideia de eliminar por cima, superficialmente, mas que seja no íntimo. A próxima frase ele diz: o melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência, né? Quem aí que não gosta de uma fofoquinha, né? Quando tem aquela rodinha. Então, como é que a gente extingue isso? É confiar, aí ele nos traz, né? É confiar no nosso próprio verbo, né? A nossa fala, a desculpa e a bondade. Quer dizer, para que a gente está utilizando a nossa fala, né? E a importância dessa fala. Quantas tragédias, né? Quantas
coisas a gente não traz até mesmo para nós através da fala, né? Que a gente poderia ter evitado às vezes pensando na bondade. Ou então num pedido de desculpa, né? Quando a gente comete algum equívoco, da gente realmente, né, deixar de lado o nosso orgulho, chegar para a pessoa e falar, olha, me desculpa, realmente eu errei, e explicar a situação, né, tentar acalmar isso. E isso a gente resolve, né, até nos é trazido para reconciliar com as pessoas enquanto estamos com elas, né, porque talvez em outra encarnação seja outro momento, né, mas então da gente aproveitar, né, para isto. E não fomentar, né, discussões e maledicências. Muitas das vezes a gente vê essa rodinha e a gente quer participar. Se a gente ainda sabe que não vai conseguir não falar mal, né, não colocar mais lenha na fogueira, vamos dizer assim, que a gente pelo menos se isole daquilo, né, se ainda não somos capazes de não estar praticando aquilo, né. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante, né? Então, quando a gente habitua o trabalho em nossa rotina, ele passa a ser natural. Eu trago até um exemplo que eu vivenciei, que a gente frequentava a casa espírita aos sábados e no começo era quase uma tortura, né? A gente tirar o sábado, né? Que muitas das vezes é o dia que a família vai se encontrar, tem os programas, tem as coisas, às vezes a gente ainda jovem, né, quer participar das coisas mundanas, né, e a partir do momento que esse trabalho entra dentro de você, o dia que você falta, você começa, que às vezes você tem, né, que realmente faltar o trabalho na casa, que você já está habituado, isso acaba parecendo estranho para você. Então essa é a ideia, né, que a gente possa fazer esse trabalho, tornar habitual e constante na nossa vida, né. E um puxão de orelha, né, que a gente tem que ter, que muitas das vezes a gente relata não ter tempo, mas como estamos utilizando o nosso tempo, né? O que a gente está priorizando? Né? O dia tem 24 horas para todo mundo. Por que uns conseguem e outros não? Né? É a gente valorizar o que realmente tem que ser valorizado, né? E da gente ter persistência de continuar fazendo, mesmo sabendo que muitas das vezes as outras pessoas não estão fazendo. Se isso é correto, né? Se o que eu estou fazendo é o que me alimenta no íntimo, é o que eu acredito que seja certo, que eu posso continuar fazendo, e através do exemplo a gente vai angariando pessoas, né? E incutindo nelas também essa ideia de mudança e da prática desse trabalho. O item 8 ele traz: o meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente, né? Então, quando a gente vê alguém fazendo algo que desajuda o outro, né, que não traz benefício para ele, é a gente continuar ajudando incessantemente. Não tipo assim, eu faço isso e ele faz o contrário, não liga, então eu vou parar, né? E ele fala: o remédio contra a maldição é a bênção. É retribuir o mal com o bem, né? Que assim a gente está se libertando desse ciclo de erro. Se a gente começa erro, a gente só vai alimentando ele, né? Igual eu trouxe na frase anterior, da gente vai fomentando ele. E Jesus nos traz também, muitas das vezes, de dar a outra face, né? Então, quando o erro às vezes acontece, a gente quer sair daquilo, mas Jesus traz: será que a gente não devia às vezes dar a outra face, né? Dar outra chance para a pessoa, né? Que assim a gente acaba ensinando através do exemplo. E tem uma história na internet que eu achei bastante interessante, que é imputada a Mahatma Gandhi, que fala que ele estava na Índia, né, transitando, e um soldado britânico, sem motivo, foi lá e lhe deu um soco e ele caiu. E Gandhi levanta, né, não toma atitude nenhuma, não se revolta e fica de pé para ele. E ali já começa a aglomerar algumas multidões e Gandhi acaba sendo agredido novamente. E Gandhi, pequenininho, né, acaba caindo no chão de novo e levanta, e o soldado, vendo aquilo tudo, acaba lhe perguntando, né, ué, você não vai reagir, né? Porque quem que te ensinou a não fazer nada, a não reagir, né? E Mahatma Gandhi fala para ele:
essa pessoa que está no seu peito, né? Que ele estava usando ali um crucifixo com Jesus pregado. Então, neste momento, o soldado sai, não fala nada, mas com certeza a semente ali, né? A moral, o Mahatma Gandhi conseguiu atingir a moral dele, né? Foi muito mais fundo às vezes do que ele se tivesse reagido, partido para agressão, que não era costume dele, né? Mas através do exemplo ali, ele ensinou esse soldado, e quantos outros ali não aprenderam também com essa atitude dele da prática da não violência. Aqui, ó. O próximo item 9 ele fala: antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Aqui eu lembrei do livro, né, Nosso Lar, que até tem a cena no filme, quando ele traz da água da paciência, né, onde André Luiz estava ali no hospital e ao lado dele tinha uma pessoa que estava com água na boca e ele fala para a pessoa engolir, que era somente uma água. E a pessoa começa a falar, a reclamar, falar muitas coisas, e o próprio André Luiz oferece a água para ele e fala para ele: não engula, né? E eles explicam para ele que essa seria a água da paciência, né? Que quando a gente está com a água na boca, não conseguimos falar nada, né? Então, nos momentos de dificuldade, se não pudermos tomar, que a gente pare para silenciar, né? Porque quando a gente dá esse tempo, a gente dá uma brecada, né? A gente impede que o nosso instinto ali saia, né? E através desse instinto, de ações impensadas ali, a gente às vezes atrai consequências aí por toda a vida, para outras vidas, né? Então, é o que ele traz: a paz do silêncio e o socorro da prece. Quer dizer, a gente se quietar, né? Às vezes receber, analisar o que a gente está recebendo, será que é verdade, será que não é, e não reagir, né? E ter sempre a prece também como aliado, né? Não esquecendo que temos espíritos aí que torcem pela gente, né? Que estão nos acompanhando, nosso mentor. Então, que a gente possa tentar ter essa prática do bem constante, aumentando assim a sintonia com esses espíritos, para quando ocorra, né, essas questões, esses desajustes, a gente possa estar preparado para essa prática do silêncio e do socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. E é 70 vezes 7 cada desavença, né? Não é o total, né? Da gente pensa que seria: perdoei tantas vezes várias coisas, mas é a mesma coisa muitas vezes, né? E ofertar amor aos que vos odeiam. É engraçado a gente pensar que um dia essas serão práticas constantes, né, de nosso espírito, né? E penso ser essa talvez uma dificuldade grande ainda, né, da gente poder amar sinceramente as pessoas que nos querem mal, né? Mas se a gente ainda não pode nos amar, amar desse jeito, né? Se ainda é um desafio para nós a prática desse amor, que a gente comece, pelo menos, a não desejar o mal para essas pessoas, né? Que a gente tente entender um pouco também o lado delas, entender que ali também tem um espírito em evolução que um dia vai aprender esse amor, né? E da gente não fomentar esse mal entre os dois espíritos, né? Que a gente possa, primeiramente, não desejar o mal, depois, talvez uma prática até que seria bom, que às vezes a pessoa não precisa nem ficar sabendo o que a gente está fazendo, é colocar elas nas nossas preces, né? E ali, pouco a pouco, sinceramente, a gente vai orando, vai proferindo a prece, desejando o bem daquela pessoa, e a gente vai quebrando esse gelo existente entre esses dois espíritos, até que um dia essas desavenças se tornem amor, né? E quanto mais a gente cultiva, né, a gente troca esse desejo pelo mal por querer o bem, a gente vai caminhando
mais rapidamente, né? Para que o bem se torne presente dentro de nós, no nosso íntimo. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal, para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Quer dizer, o bem é a única resposta verdadeira ao mal, né? O jeito mais perfeito da gente consagrar vitorioso, né, sobre o mal é praticando o bem. Se um é a ausência do outro, a gente acaba trocando, né? Em vez de eu estar praticando o mal, eu vou praticar o bem. E quanto mais a gente consagra o bem, mais luz a gente traz ao nosso redor e dentro de nós mesmos. E assim, com um exemplo, né, como a gente tem muitas pessoas que a gente se inspira, Chico Xavier, o próprio Jesus Cristo, né, nosso modelo guia, que a gente olha suas atitudes, em que muitos exemplos, trouxe até o do que é imputado a Gandhi, né, através do exemplo, ali se vão séculos, milênios, e muitas pessoas germinam essa semente, né, dentro do seu íntimo e acabam crescendo também com elas. E assim Emmanuel, né, com essa mensagem, finaliza trago aí como um recado, né, uma receita de como a gente vencer o mal, não que seja fácil, mas que a gente tenha uma ideia de como agir, né, sendo primeiramente o olhar interior, segundo, tentar nos calar, né, em situações que nos colocam em xeque, que a gente possa manter o silêncio, a prece, para que esse bem, que a gente consiga, né, alimentar dentro de nós esse bem. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero aí ter contribuído, né, para essa pulguinha atrás da orelha que a gente fica, né, de tentar nos melhorar, de cada um olhar dentro de si e enxergar aí o que precisa ser trabalhado. Fica aqui o convite, né, para acompanhar este trabalho sequencial, né, de estudos que estamos fazendo do livro Palavras de Vida Eterna. Na próxima semana a gente vai estar, né, novamente aqui às 20 horas, continuando com esse estudo. E quem conversará conosco é a nossa companheira Daniela Amadei, de Pindamonhangaba, São Paulo. Espero que todos tenham, né, uma semana abençoada, que possamos ser fortalecidos aí no amor e nas bênçãos do nosso Mestre Jesus Cristo. Graças a Deus.